Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Roberto França, dirigente da ADSM Relógio, situado na Avenida Mateu Bem, 2967. É um prazer falar a todos vocês nesta noite. Aqui estou com a palavra de Deus, a Bíblia aberta, e gostaria de deixar um texto para todos vocês. No livro de Atos, no capítulo de número 1, e no versículo de número 4 e versículo de número 5, que diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse Jesus, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Esta é a palavra de Deus que o Senhor colocou em meu coração, o qual está relatando e nos ensinando acerca de algumas coisas muito importantes. Primeiro, aqui fala da ressurreição de Jesus. Jesus, após ressuscitar ao terceiro dia, diz a palavra de Deus que ele se apresentou por um espaço de quase 40 dias aos discípulos, às mulheres e outras pessoas. E se apresentando diante dos discípulos, ele deixou uma ordem, uma ordenança aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Isto ele disse também, Lucas escrevendo no capítulo de número 24, versículo 44 até o 49. Os discípulos estão em Jerusalém, aguardando a promessa que foi feita por Jesus e que por uma vez já tinha esta promessa escrito, e está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Em que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os discípulos, obedecendo esta palavra, esta ordenança do Senhor Jesus, eles ficaram em Jerusalém orando, buscando a Deus e aguardando a promessa em que Jesus havia feito a eles. Diz a palavra de Deus que, estando eles em Jerusalém orando, buscando ao Senhor, cumpriu-se então o dia de Pentecostes, que era uma festa, era a segunda festa judaica. A primeira festa judaica era a festa da Páscoa, a segunda festa judaica era a festa do Pentecostes. Essa festa acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa, e nesta época da festa dos Pentecostes, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, buscando a promessa de Jesus, a promessa de Deus. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa. E diz a Bíblia, dos versículos a seguir, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Uma coisa interessante que eu gostaria de frisar nas minhas palavras é que o poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos e, consequentemente, sobre a vida da igreja, é exatamente para um objetivo. E qual o objetivo? O objetivo de pregar a palavra de Deus, de anunciar as boas novas e salvação, de curar os enfermos, repreender os demônios. O próprio Cristo disse para os discípulos, os 70, quando os chamou, que estaria dando poder a eles para pisar em toda a força do inimigo, em toda a força do adversário. E esta força que o adversário, que Jesus citou, exatamente as potestades malignas, a ação diabólica do inimigo contra aqueles ao qual estão vulneráveis. Jesus deu poder aos discípulos para pregar,
para curar, para repreender demônios e para fazer muitas outras coisas mais. O poder de Deus e o revestimento do Espírito Santo é exatamente isso. Há pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo para mostrar que é cheio, para dizer que tem dons, para mostrar que é um crente pentecostal. E, na verdade, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus, dizendo aos discípulos que eles iam ser cheios do Espírito Santo, iam receber poder, para quê? Para testemunhar, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Ser cheio do Espírito Santo, o objetivo principal é este: pregar a palavra, anunciar as boas novas e ser abençoado por Deus. Que esta palavra possa tocar ao seu coração. Se você não tem o hábito de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, fique à vontade para fazê-lo, pois quando a gente ora, jejuma, lê a Bíblia e busca Deus, o Espírito Santo nos reveste com um objetivo de pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e quero aqui fazer um convite para você estar indo até a congregação, a DSM Relógio, situada Avenida Mateu Bem, 2967, aqui mesmo em São Mateus, cujo presidente é o reverendo pastor Deiró de Andrade, presidente da nossa igreja aqui em São Mateus. Que Deus te abençoe. Faço aqui os meus votos de agradecimento, as minhas considerações ao meu pastor presidente, pastor Deiró, a pastora Suzy e a TV ADSM, que é uma bênção. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Volto aqui para, diante de todos vocês que estão nos assistindo, nos vendo pelo YouTube, pelos canais da mídia, para fazer uma oração por você, pela sua família, pela sua casa. Não esquecendo, Deus tem um propósito na sua vida. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, Pai, através dos canais, através, Senhor, de todos esses aparelhos de transmissão, que a boa mão do Senhor se estenda sobre a vida desta família, nesta casa, aqueles que estão perto, os que estão longe, que a bênção do Senhor os alcance em todas as áreas da sua vida. Pedimos a tua bênção nesta noite e te agradecemos, ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.